1 Pedro, capítulo 3, versículo de número 7. Localizaram? Escrito está. Se atente a isso aqui, ó. Se você puder, botar uma bolinha na frente do versículo 7, puxar uma setinha e colocar vida conjugal entre o casal. Puxa uma setinha. 1 Pedro 3,7. Puxa uma setinha e coloca vida conjugal entre o casal. Acharam? Acharam? Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, que fala de fragilidade, tá, gente? Como sendo vós os seus co-herdeiros da graça divina, para que não sejam impedidas as vossas orações. Professor, por que eu oro e não sou atendido? Como está a sua vida conjugal? 1 Coríntios capítulo 7 diz que tem que ter uma concordância entre a mulher e o homem no tocante a jejum. Mas outra hora eu falo sobre isso aqui, tá? O nosso jejum que a gente faz aqui, ele é muito diferente do que a Bíblia nos orienta, tá? Porque a fé, eu sei que é uma coisa que é prescritiva, não é uma coisa normativa, mas eu gosto de fazer conforme está na Bíblia. O jejum começa às 18 horas, biblicamente. Porque começando às 18 horas, o homem tem que entrar numa concordância com a mulher e falar assim, ó, eu vou fazer jejum. Tá? Amém? Você vai falar assim, não. Então amém também, então eu vou fazer não. Mulher e homem não mandam em mim. Não é Bíblia não. A Bíblia diz que tem que ter uma concordância. Tá? Por quê? Deus mandou eu fazer jejum de 1 mês. Foi Deus não. Deus não vai contra a sua palavra. Não vai. Deus não quebra o princípio. Tá? Vou fazer um jejum. 1 Coríntios 7. Você lê. Amém. Se tiver uma concordância, você faz. Porque tem muitas pessoas fazendo sacrifício de tolo. Fazendo um jejum sem o consentimento do esposo ou da esposa. E as orações não têm sido respondidas. Se atente a isso. Apostila. As diferenças entre homens e mulheres são complementares. Para alguns, as únicas diferenças complementares são de ordem biológica, para o propósito da reprodução, como está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. As diferenças emocionais e mentais, ou de papéis diferentes, são produtos da nossa cultura, não da criação, isso é fato. Mas outros entendem que as diferenças não são apenas biológicas, mas também diferenças criadas por Deus na natureza do homem e da mulher, para refletir a sua glória e criar esta interdependência entre o homem e a mulher. Creio que esta posição está mais de acordo com o ensino da Escritura e com a experiência prática. Precisamos das capacidades diferentes dos homens e das mulheres, os pontos de vista diferentes, porque as diferenças são complementares. O homem e a mulher são iguais em sua natureza essencial. Criados ambos à imagem de Deus, criados ambos à imagem e semelhança de Deus. Mas não são idênticos. Eles se completam. Feliz é quem encontra aquela que lhe transborda. Você me transborda. Eles se completam, eles se complementam na vida para o propósito de Deus. Vamos ler 1 Timóteo 2,11.
Primeira Epístola de Timóteo, capítulo 2, versículo de número 11. Aqui onde fala do silêncio, tá, gente? Da mulher. Repito, a igreja que Timóteo estava de frente como pastor, e de certa forma os anciãos não queriam dar muita credibilidade para o ministério de Timóteo. Timóteo ficou um pouco acanhado no início, a ponto de Paulo ser usado pelo Espírito Santo, ele disse assim: rapaz, por profecia, o Espírito Santo me usou para colocar as mãos em você, para que você assumisse a igreja. Tá? Então, desperta o dom que há em ti. Tá? Então, a igreja que ele está ensinando a mulher tinha que aprender calada, por conta da cultura judaica. A mulher, mas eu amo a cultura judaica, gente, é muito detalhe que é muito poderoso. Eu estudei a cultura judaica sobre as 10 virgens, gente, as noivas, meu Deus do céu. Que mundo que abriu dentro da mensagem, que mundo. Versículo 11. A mulher aprenda em silêncio. Eu sei que é difícil. Imagina para aquelas mulheres naquela época, gente. A mulher aprende em silêncio com toda sujeição. Apostila. Cultura, tá, gente? Judaica. 1.2, teorias sobre a origem do homem. Tá? Isso aqui são teorias, são especulação, são tese. Tá? Então tem muita coisa que você vai ouvir aqui nessas estrofes aqui, que não é bíblico, porém são teoria, tese, especulação. Tá? Segundo essa teoria, a matéria tem poder de, em condições favoráveis, desenvolver novas formas de vida. Esta teoria não é moderna, ela já vem desde os antigos, mas ainda é sustentada por alguns. A história e a experiência deixam esta teoria sem prova. Ao contrário dela, muitos cientistas admitem a axioma, né? Que é toda a criação sai de vida. Em latim, homo vivere, ou exemplo, vivo, ou ex vivo. 2. Teoria do evolucionismo. Lembrando que são teorias e especulações. Existe um ponto ou dois que são verdades, porém a maioria não é verdade. Nós não somos frutos da evolução, nós somos fruto da criação divina. Tá? 2. De acordo com o evolucionismo, o homem descende de animais inferiores. Né? Segundo eles, você veio do macaco, do primata. Nós viemos de Deus, uma face e semelhança de Deus. Por um processo completamente natural, dirigido inteiramente por forças inerentes. Este é o evolucionista ateísta, que afasta qualquer referência ao Criador. Esta tem objeções. A. Ela é contrária aos ensinos das Escrituras. A Bíblia ensina que o homem é produto de um ato criativo específico de Deus. Você observa que antes do homem, Deus criou tudo pelo poder da palavra. Gente, Deus poderia estalar o dedo, pegar uma varinha de condão e as coisas acontecerem. Só que Ele está nos ensinando que muitas coisas vão acontecer pelo poder da nossa palavra. Então vigia com as palavras que saem da sua boca. Exemplo, a gente ouve isso muito por aí. A criança faz bagunça, a criança é arteira, aí a mãe, isso é uma praga. Fica quieto, peste. A criança cresce e fica uma praga, aí você, aonde foi que eu errei? As suas palavras. O menino chora à toa, porque criança chora, vira homem. Você é isso, você é aquilo. Então, policie as suas palavras. Exemplo, muitos de nós usávamos essa palavra, não sei se alguém usa ainda, se usa, tira. Chegou num domingo, diz assim, rapaz, a semana toda eu estou enrolado.
já decretou. Você vai trabalhar a semana toda, segunda, terça, quarta, quinta, rapaz, semana, eu não fiz nada, meu Deus do céu, porque você decretou. O diabo não tem legalidade, mas quando você libera a palavra, você dá legalidade para ele fazer. É a mesma coisa você pegar a chave e falar assim, ó, tá aqui a chave. Entra e faz o que você quiser. O que ele quer é isso. Uma porta para ele entrar e fazer aquilo que ele quer. Ah, meu marido não tem jeito não, meu marido é só Jesus. Não tem jeito não. E ó, você está falando que ele não é uma bênção. E ele nunca vai mudar, por causa da sua palavra. Gente, quem olhasse para o vale de ossos secos, não diria que aquele vale iria se levantar. Sabe, Deus colocou a palavra na boca de Ezequiel. Posso liberar algo aqui no nome de Jesus? Profetiza. A palavra que vai mudar o quadro do teu vale está na tua boca. Enquanto você andar na tua casa e falar assim, rapaz, não tem jeito, não tem solução, tem jeito para a tua vida, tem jeito para o teu casamento, tem jeito para a tua vida financeira, basta você liberar a palavra certa, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu me achar aqui, estou sem óculos. E não de um processo de desenvolvimento de um tronco comum de animais, né? Conforme Gênesis capítulo 3, 19 e 20 diz, e 1 Coríntios 15, 39. Vamos ler 1 Coríntios 15, 39, por favor? 1 Coríntios 15, 39. 1 Coríntios 15, versículo 39. Coríntios 15, versículo 39. Diz assim: nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens e outra é a carne dos animais, e outra a dos peixes e outra a das aves. Deus não faz ninguém em série. Deus faz cada um na sua individualidade, na sua particularidade. Por isso o gostoso de ser igreja, cada um com a sua particularidade, cada um com a sua individualidade, exercendo o corpo dentro de um coletivo. Forte. Segundo a Escritura, o homem foi, de imediato, elevado acima dos animais inferiores. Intelectual, moral e religiosamente, e sobre eles exerce poder e domínio. Salmos de número 8, Salmos de número 8. Salmos de número 8. Localize o parágrafo 5. A gente lê aqui, termina o parágrafo ali e encerra a aula, tá? Só que deixa eu dar um adendo aqui. Na aula de angeologia, que é a matéria que vai vir após essa que está em pauta aqui, você vai aprender que os anjos foram criados pelo sopro de Deus. Você que gosta, né? Deus soprou o ruar para fazer o homem do Bashar, o homem se tornou um Nefesh. Deus também soprou o seu ar para poder criar os anjos. Anjos, eles são um grau elevado acima de nós. Mas quando a gente pegar o corpo que é incorruptível, nós teremos acima dos anjos e vamos julgar eles. Por que vamos julgar ele? Quando a natureza diz que é para fazer calor, existe um anjo lá. Seja da luz ou das trevas, existe lá. Se a época para fazer calor faz frio, um anjo vai responder por isso. Quando as águas do mar vêm como um tsunami, destrói casas, mata pessoas, ela atravessou o limite que Deus colocou. Um anjo vai ser responsabilizado por isso. Quem vai julgar os anjos somos nós. Isso é forte demais. É bíblico, gente, tudo bíblico, tá? 8 de Salmos, vamos ler do parágrafo 5 ao 8, que diz assim, ó. Contudo, está falando do homem, tá? Contudo, pouco menor o fizeste que os anjos, então o homem,
e de glória o coroaste. A nossa natureza carnal é menor do que os dos anjos. Mas quando herdarmos a incorruptibilidade, a nossa natureza será maior do que a dos anjos. Deixa eu dar um adendo aqui. Rapidinho aqui. O diabo é um anjo caído. Sim ou não? Sim. Se ele pudesse, ele ia destruir nós aqui agora. Só que existe anjos nos guardando aqui. E a gente, no nome de Jesus, sendo menor, nos tornamos maior. Aleluia. E não tem diabo encapetado que fica, por conta do nome. Glória a Deus, aleluia. Deus te fez grandão, Deus te fez grandão. Porque você carrega o nome que está acima de todos os nomes. Amém. Oh, glória. 6. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Contudo, puseste tudo debaixo dos seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que passa pela vereda dos mares. Oh, glória! Concluindo aqui esse parágrafo aqui. B. A teoria não tem adequada base em fatos bem estabelecidos. A doutrina evolucionista, até o presente, não passa de uma hipótese ainda não comprovada. Até cientistas rejeitam a teoria. Cientistas como Fleming, Dawson e Kelly e Price não hesitam em rejeitar a teoria evolucionista, em aceitar a teoria da criação. O Lowe cita alguns cientistas que não aceitam afirmações da teoria evolucionista. Gente, a gente olha para essa criação toda. Tem dia que o céu está um espetáculo que parece que alguém foi ali naquele momento, assim, a grosso modo, a gente sabe que é uma criação, mas, sabe, desenhado nos mínimos detalhes. Isso não é por um acaso. Isso não é uma explosão. Existe algo muito acima. Oh, glória! Sir William Dawson declara a respeito da origem do homem. Nada sei da origem do homem. O que esse cientista não sabe, você sabe. Você veio de Deus. Está lá em Zacarias 12, versículo 1. Está também em Efésios, capítulo 1, versículo 4. Está também em Jó 38, parágrafo 4 e 21. Nada sei a origem do homem, exceto o que me diz a Escritura, que Deus o criou. Nada sei além disso. E não conheço alguém que o saiba, você sabe. Oh, glória! Fleming afirma: tudo que o presente e a ciência pode dizer à luz do conhecimento humano limitado e definitivamente firmado, é que não sabe como, onde e como foi originado o homem. Se nos há de chegar algum conhecimento disso, haverá de vir alguma outra fonte, quer não a antropologia moderna. Não obstante o progresso da ciência, depois que estas declarações foram feitas, ela ainda não avançou muito para desvendar os mistérios. Tá? Nós paramos aqui na página 108, tópico 3, criacionismo e evolução teísta. Glória a Deus. Hoje a ciência tem se avançado que eles, vamos ter que colocar no YouTube, a ciência comprovando a abertura do Mar Vermelho. Tá? Tem lá, eles afirmam categoricamente que de fato o Mar Vermelho se abriu. Então a ciência aos poucos estão falando que o evolucionismo não é algo concreto, porém o criacionismo, sim, à luz da Escritura, é algo concreto. Vamos orar? Pode tirar a foto desse quadro aqui, né? Depois dá para tirar com o telefone agora, tá? Vocês que tiraram foto, obrigado. Não deixe de enviar para a gente, não apaga essas fotos, pelo amor de Deus, tá bom? Pode enviar para a minha esposa, por gentileza, ou para mim, por gentileza. Senhor, nós te louvamos, ó Pai. Glorificamos, ó Pai, o teu nome, porque o Senhor é Deus. Muito obrigado por essa aula, que o Senhor possa nos levar, assim como o Senhor nos trouxe, debaixo das tuas mãos poderosas. Fica conosco, nos abençoa e nos dê vitória, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deixa eu falar aqui rapidinho, 2 minutos. Rapidinho. Nós temos uma aula em aberto.
Tá? Eu vou colocar no grupo uma data para ele poder estar fechando essa aula que está em aberto. Tá? Ou vocês preferem, no dia da prova, fazer a prova em casa? De consulta em casa. Você vai ter o tempo de fazer a prova em casa, você vai ter mais um dia todo fazer a prova em casa. Zerava a aula. Oi? Zerava essa aula. Zerava essa aula. Detalhe. Não pode consultar o Google. Se eu ver que alguém, se vocês optaram, não quero fazer a prova em casa, que é melhor que eu tenho mais tempo. Se for fazer a prova aqui, vocês têm 2 horas para poder fazer ela. Se eu fazer em casa, vocês vão ter mais tempo. Só que não pode consultar Google. Se eu ver que a resposta não está batendo com a apostila, aí eu vou. Mas vocês sabem. Pensa aí e depois você responde no grupo. Ok? Deus abençoe vocês. Tá bom, em nome de Jesus, tá?